Que maravilha, né? Linda canção, maravilhosa canção, celebração de 50 anos de ministério de Asaf Borba, né? E ele cantando aí com esse Paulo Vicente, né? Um outro irmão em Cristo que tem esse louvor muito abençoado, também muito conhecido, né? Muito conhecido no meio dos jovens hoje aí, o Paulo Vicente. Queridos, é uma alegria nós estarmos juntos em mais esse programa. E eu trago hoje uma palavra de Deus para o seu coração. E começamos com uma pergunta. E eu quero que você responda essa pergunta no seu coração. Você que está aí, responda essa pergunta no seu coração. Como você tem ouvido a palavra de Deus? Como você tem ouvido a palavra de Deus? Você ouve, mas esquece? Você ouve, mas não muda? Você ouve e é transformado? Abra seu coração, porque Jesus vai tratar exatamente disso na palavra de hoje conosco. Lá no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, Jesus conta uma parábola, a parábola do semeador. Um homem que sai a semear. É a mesma semente, é o mesmo semeador, mas a semente cai em solos diferentes. E o resultado é completamente diferente. E Jesus vai mostrar isso de uma verdade muito profunda, de uma forma muito profunda. O problema não está na semente, está no coração que o recebe. E quando Jesus explica, porque se você ler o capítulo 13, do versículo 1 até o 23, você vai entender do que Jesus está falando. Porque quando Jesus explica aos seus discípulos, ele diz assim: ouvindo alguém a palavra e não entendendo. Você consegue perceber isso? A pessoa ouve, mas não entende. E o que acontece, pastor? O inimigo vem e tira a palavra. O inimigo vem e tira a palavra. Então, meu irmão, minha irmã, é possível ouvir uma pregação inteira e sair do mesmo jeito. É possível ouvir uma pregação inteira e continuar do mesmo jeito, porque a palavra não entrou no coração. E aqui está o primeiro alerta. Não basta ouvir, é preciso entender com o coração. Deixa eu te perguntar, quantas vezes você ouviu, mas não guardou? Quantas vezes você já ouviu e não guardou? Do que Jesus está tratando naquela parábola, pastor? Do cumprimento da palavra, da profecia de Isaías. Isaías foi um profeta que viveu 800 anos antes de Cristo. E a palavra que saía dos seus lábios é profética. E ela tem o seu cumprimento na vida de pessoas 8 séculos na frente. E Jesus, quando cita a parábola do semeador, Jesus olha para os seus discípulos e diz: hoje se cumpriu a palavra. Se cumpre o que foi dito pelo profeta Isaías. Então se cumpriu sobre aquele povo uma profecia de alguém que ouvia a palavra e não guardava, de alguém que ouvia a palavra e não mudava, de alguém que ouvia a palavra e as coisas continuavam da mesma forma, da mesma maneira, porque o problema não está em ouvir, mas sim em guardar. Não basta ouvir, é preciso entender com o coração. Escute
Quando a gente faz essa pergunta, quantas vezes você ouviu e não guardou, surge uma outra pergunta. Por que alguns entendem e outros não? Por que alguns entendem e outros não? Porque a forma com que você ouve define. O coração define a sua escuta. A gente pode abrir o coração para alguém, assim como a gente pode fechar o coração para alguém. A gente pode abrir o coração, abrir os ouvidos e dizer: eu quero ouvir essa pessoa pregar o evangelho, eu quero ouvir a pregação pela boca desse homem. Ou você pode fechar o seu coração e dizer: eu não quero ouvir. Não foi isso que fizeram com Estevão? Quando Estevão ministrava em Atos capítulo de número 7, ele falava verdades, a Bíblia diz que tapavam os seus ouvidos e rangiam os dentes, pois não queriam ouvir a verdade que era ministrada. Os discípulos perguntam isso a Jesus, e ele responde. O que eles perguntam? Por que alguns entendem e outros não? A resposta de Jesus é: a vós é dado conhecer, mas a eles não. E depois ele diz: o coração deste povo está endurecido. E olha que forte é isso. O problema não era o ouvido, era o coração. O problema não era o ouvido, o problema era o coração, porque eles ouviam, mas o coração estava duro. E aqui está a verdade. Quem tem o coração aberto entende. Quem tem o coração fechado resiste. Quem tem o coração aberto entende. Quando você vai conversar com uma pessoa e você vai explicar para ela uma situação, se o coração dela estiver aberto, ela vai entender o que você está dizendo. Mas certamente você, muitas pessoas que nos ouvem, você já conversou com pessoas que você tentou explicar para ela alguma coisa e ela não quis ouvir, ela não quis entender, porque o seu coração estava fechado. Quem é o pregador na ocasião, pastor? Jesus. Jesus é o pregador. Meu irmão, eu acho que isso define tudo. Porque o pregador é Jesus, o Filho de Deus. Aquele que amou mais do que todos. Aquele que se entregou mais do que todos. Aquele que venceu o inferno e a morte. Aquele que nenhum demônio pôde detê-lo. O Senhor sobre tudo e todos. Ele é o pregador. E ainda assim, o coração das pessoas está fechado. Tem gente ouvindo agora, mas o coração pode estar longe, pode estar distraído, endurecido, fechado. E então Jesus explica a parábola. E aqui ele revela 4 tipos de coração. Jesus usa uma parábola de coisas simples, um semeador, uma semente e solos. Tudo isso é simples para revelar verdades profundas. Para revelar verdades profundas. E quando Jesus explica a parábola, ele fala sobre 4 tipos de solo. Então vamos identificar isso. Do versículo 10 ao 12. Primeiro Jesus fala da beira do caminho. Ouve, mas não entende. A palavra nem entra no coração. É aquele coração duro, indiferente, nada penetra ali.
Esse é o primeiro solo. É a beira do caminho. Ouve, não entende, a palavra não entra, pode estar ouvindo com os ouvidos, mas não consegue deixar a palavra penetrar no coração. Desse, Jesus vai dizer que o inimigo arrebata a palavra. Nesse, Jesus vai dizer que o inimigo arrebata, porque ele diz, cai na beira do caminho, vem as aves e tiram. E depois na explicação ele vai dizer que é o inimigo que arrebata a palavra do coração. Quando o coração é fechado, quando o coração está endurecido, o inimigo facilmente pode tirar a palavra, não do coração, porque ela não está ali, mas dos ouvidos. Porque até ouve, mas não deixa descer no coração. O segundo solo é o pedregoso. Recebe com alegria, mas a palavra não cria raiz. E quando vem a luta, desiste. É emocional, mas não tem profundidade. Baseado em emoções. Recebe a palavra com alegria, mas quando vem as lutas, desiste. O terceiro é os espinhos. A palavra até cresce, mas ela é sufocada pelas preocupações, desejos e pelas coisas desta vida. Isso está escrito em Mateus 13. Isso está escrito em Mateus 13. Os espinhos sufocam a palavra. E esses espinhos são preocupações. As preocupações são como espinhos crescendo muito mais do que a palavra e sufocando a palavra. O que o espinho faz? Protege a árvore da qual ela pertence. O espinho protege a árvore da qual ela pertence. Todo o resto que está na sua volta, se tentar invadir o espaço da árvore espinhosa, será machucado. Sofrerá o dano. Então os espinhos tentam proteger a árvore da qual ela está. Mas ele vai sufocando o que está na sua volta, porque ele cresce mais rápido. E como ele cresce mais rápido, ele tem um vigor maior. Porque o solo é fértil para ele. Então seus espinhos começam a sufocar outras coisas. E o que são esses espinhos, pastor? Preocupações. Preocupações são espinhos que sufocam a palavra de Deus. E por isso Jesus disse, não andeis ansiosos por coisa alguma. Nem pelo que vocês vão comer, nem pelo que vocês vão vestir, nem pela vida. As preocupações, as ansiedades são espinhos. Os desejos são espinhos. As coisas desta vida, e aí nos referimos ao apóstolo João, escrevendo as suas cartas, dizendo, filhinhos, não ameis o mundo e nem o que no mundo há, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. É um coração dividido entre as coisas do reino de Deus e as coisas desta terra. É um coração dividido entre as coisas do reino de Deus e as coisas desta terra. Mas existe um quarto solo. Existe um quarto solo. E este quarto solo é chamado de boa terra. Este quarto solo é chamado de boa terra. Ouve a palavra, entende, ela cria raízes, não tem nada na sua volta para lhe sufocar, e então ela se torna
frutífera. É a boa terra. Ouve a palavra, entende a palavra, as suas raízes crescem. Não há nada sufocando a palavra. Qual é o resultado? Fruto. Fruto. E muito fruto. Fruto bom. Fruto que permanece. Fruto de qualidade. Fruto que vai produzir mais fruto e mais fruto. Porque isso identifica o coração de um verdadeiro discípulo. Ele não apenas ouve, mas ele é transformado. Porque o que cai na terra é só uma semente. Mas aquela semente vai transformando tudo à sua volta. Vai rompendo aquele solo. Vai germinando, crescendo. Suas raízes vão se estendendo. E naquele lugar que era só um solo, as mudanças começam a acontecer. E naquele solo, os frutos de uma linda e abençoada semente que cresceu, está produzindo, está mudando, transformando tudo à sua volta. O meu coração, o seu coração, ele pode ser um desses 4 tipos de solo. Seu coração hoje pode estar fechado. E quem sabe você ligou o rádio até por acaso. E você disse, mas mais alguém pregando no rádio sábado de tarde? Quem sabe você até já conhece o Evangelho, mas seu coração está fechado. E aí a palavra ministrada até é pregada, porque a palavra não deixará de ser pregada, mas o inimigo vai arrebatar a palavra do seu coração. E aí um convite que você ganhar vai falar mais alto do que o convite para estar no culto amanhã à noite. E aí quando alguém convidar você para qualquer outra atividade, isso vai falar mais alto no seu coração. Porque o seu coração não vai receber a palavra. Você pode ouvir a palavra com alegria nessa tarde e dizer, essa é a palavra que eu gostaria de ouvir, como eu queria ouvir essa palavra. Mas logo em seguida, as raízes podem não se aprofundar. E as lutas, as dificuldades vão matar a palavra. Ela vai secar, porque não tem raízes. Você pode ouvir a palavra e até dar lugar, ela pode até ter alguma raiz. Mas se os espinhos estiverem na volta, das preocupações, dos desejos, das coisas desta vida, vão sufocar a palavra. E também não haverá fruto. Porque a semente é a palavra. Se eu não tinha dito, então agora eu digo, porque foi Jesus quem disse. A semente é a palavra. E o que precisa frutificar no meio do seu coração é a palavra. Porque a palavra por si só tem vida. A palavra por si é poderosa, é viva e eficaz. Então a semente é a palavra, não há como pregar uma outra semente, não existe uma outra semente. A semente é a palavra, e a palavra é o Evangelho. E o Evangelho é boas novas para quem ouve, desde que o coração não esteja fechado. Se o seu coração estiver fechado, você vai ouvir, mas não vai frutificar. E você vai tentar desqualificar a semente. O que tem de gente hoje tentando desqualificar a semente? Ou você colocará a culpa no semeador,
Porque também tem um monte de gente colocando culpa no semeador. Mas quando Jesus falou sobre a parábola do semeador, em Mateus 13, ele falou apenas uma vez: o semeador saiu a semear. Ele falou da semente, e a semente caiu. Mas ele falou de 4 tipos de solo. E qual é a explicação? O campo é o mundo. O campo é o mundo. Aonde nós estamos? Aonde está o meu e o seu coração? E a pergunta inicial que eu fiz para você é: como eu e você estamos ouvindo a palavra? Como você está ouvindo a palavra? Como você ouve a palavra de Deus? Como você está ouvindo a palavra? Porque isso define o que a palavra está fazendo na sua vida. Aí tem pessoas que vão dizer: pastor, eu conheço gente que foi para a igreja, a vida mudou, transformou, a família está abençoada, o lar está abençoado, saúde está abençoado, trabalho está abençoado. Sim, porque você vai ler o Salmo 128, que fala sobre o homem que teme ao Senhor e é abençoado com sua casa. Você vai ler o Salmo 1 e fala: bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto aos ribeiros de águas. Não teme o tempo da sequidão, porque as suas raízes estão nos ribeiros. No tempo certo dará fruto, e tudo quanto fizer prosperará. E aí você diz: eu conheço gente assim, pastor, que Deus mudou a vida, mudou a história. É porque o coração abriu e nunca fechou. Mas se o seu coração se fechar, outras vozes, outras coisas tomarão conta. A palavra só pode, e o só pode fica por minha conta. Mas a palavra frutifica aonde o solo é propício. A palavra só produz toda a bênção vinda do Pai através da palavra quando o coração de um homem, de uma mulher se abre e ele entende que a semente transcende ao semeador. A semente é maior do que o semeador. A semente é maior do que o semeador, porque semear, semeamos eu e você hoje. Jesus e a sua palavra são um. Jesus e o Pai são um. Jesus, o Pai e o Espírito são um. Mas hoje eu e você estamos abaixo disso, porque Jesus é maior do que eu, é maior do que você, e a palavra de Deus tem todo o poder no céu e na terra. Então ela transcende a quem a semeia. Somos semeadores hoje da palavra de Deus? Claro que sim. Mas a palavra ainda, por si só, é tão poderosa e extraordinária. O erro está no semeador que não escolheu o solo para semear? Não. Porque ele semeou a palavra onde pôde semear. Está na semente que não teve força necessária para germinar e crescer? Também não. Mas o solo foi dito pelo próprio Cristo. E tem algo que me chamou a atenção, e eu estou encerrando para mim orar com você. Porque no versículo 15, Jesus vai dizer que o povo havia virado as costas. Jesus vai dizer que as pessoas ouviam de mau grado, recebiam a palavra de mau grado. E aí Jesus vai falar sobre não ser nem curado. Que coisa interessante. Está no texto. Leia o texto. Se você tem a sua Bíblia aí na sua casa, abra a sua Bíblia. Se você tem a Bíblia no seu celular, abra a Bíblia no celular agora. Se você está no carro, marque o texto.
Mateus 13, versículo 15, Jesus vai dizer: porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com os seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta e eu os cure. Porque o coração deste povo está endurecido, ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, ouvindo com os ouvidos, compreenda com o coração e se converta e eu os cure. Mas bem-aventurados são os vossos olhos porque veem, e os ouvidos, vossos ouvidos porque ouvem. Que coisa interessante. Como você tem ouvido a palavra de Deus? Eu estou encerrando, escute a conclusão. Agora me diga, qual desses solos é você? Com toda sinceridade, qual desses solos é você? Seja sincero. Endurecido? Superficial? Sufocado? Ou frutífero? Porque Jesus não contou essa parábola para informar. Ele contou essa parábola para confrontar. Talvez você hoje perceba que o seu coração não está bem. Mas eu quero lhe dar uma esperança. Deus transforma o solo. E Ele pode tirar a dureza, Ele pode aprofundar as raízes, e Ele pode limpar os espinhos. E que assim seja na minha e na sua vida. E eu quero orar com você agora. Tem gente pedindo oração. Nós vamos orar. Uma irmã chamada Sônia nos envia um pedido de oração. Nós vamos estar orando, querida, pedindo oração pelo seu